Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é condição climática, condição de umidade do solo para a parte sul do país. A Geoses divulgou recentemente um novo balanço aí para falar como é que estão as condições e chamou a atenção aí para o Rio Grande do Sul, que de acordo com a consultoria tem aí o novembro mais seco, com volumes mais baixos, na verdade, de chuva dos últimos 20 anos. Ontem aqui no Notícias Agrícolas, o Guilherme Dorigatti já havia levantado a informação de que pelo terceiro ano consecutivo o milho do Rio Grande do Sul sofre com esses impactos climáticos, e para a gente entender o que isso significa na prática e o que as previsões estão indicando, qual é o cenário atual, eu convido agora o Felipe Reis. O Felipe, ele é analista de culturas da Geoses Brasil. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, sempre prazer participar do programa junto com vocês. Felipe, esse dado que a Geoses trouxe para a gente hoje, ele chama bastante atenção, porque a gente vem realmente vendo nesses últimos anos que a produção de grãos ali no Rio Grande do Sul é a que mais tem sofrido com esses impasses climáticos, né? Então, novembro mais seco dos últimos 20 anos. O que isso significa na prática, Felipe? O que vocês avaliaram para chegar a essa conclusão? Bom, vamos lá. Não só, é importante falar que não só o Rio Grande do Sul, mas todo o sul do brasileiro, todo o sul do Brasil tem registrado uma boa seca nas últimas semanas, aí desde novembro, tá? Desde, na verdade, do fim de outubro, 24, 25 de outubro, foi quando o volume de chuvas começou a cair bastante. Mas no Rio Grande do Sul, foi um pouquinho antes, né? A segunda quinzena de outubro, praticamente, as chuvas ficaram abaixo, bem abaixo da média, e desde então as chuvas apenas pontuais em algumas regiões do estado. Mas falando das regiões de agricultura, para o trigo, que já está bem avançado e em passo de colheita, fim de colheita, na verdade, não há um problema. A maquinária consegue entrar em campo, realizar a colheita. O Rio Grande do Sul teve até uma boa produtividade. Mas aí falando para as culturas de verão, soja e milho, primeira safra, aí nós temos sim uma preocupação grande com o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o ciclo começa um pouquinho depois em relação aos outros estados, o que foi positivo, porque outubro não choveu, novembro, na verdade, segunda quinzena de outubro já não choveu, em novembro tem chovido muito pouco, então esse plantio um pouquinho mais tardio, esperando as chuvas, pode ter diminuído as perdas das lavouras. Para quem realizou o plantio aí no início da segunda quinzena de novembro, já pegou logo de cara algumas chuvas na última semana, certo? Isso foi positivo, mas não foi suficiente para trazer a umidade do solo para patamares próximos à média. Continua abaixo da média e, quando a gente olha a previsão, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano apontam para uma continuidade de baixa precipitação para este fim de novembro e os primeiros 8, 9 dias de dezembro, certo? No Paraná, no norte do Paraná, nós temos a possibilidade de boas chuvas nesses últimos dias de novembro, mas entrando em dezembro, seca novamente, certo? Isso deve fazer com que as lavouras, principalmente de milho, de primeira safra, tenham uma redução no seu potencial produtivo. Ainda está no início do ciclo para falar quanto que isso vai afetar. Para o milho é um pouco mais preocupante, porque ele sofre um pouquinho mais com a baixa precipitação do que a soja, mas o que é certo é que nós estamos de um início de ciclo desfavorável novamente para o sul do Brasil. E Felipe, o que a gente tem observado aqui nas últimas nos últimos meses é que as frentes elas até passam pelo sul do Brasil, sobretudo pelo Rio Grande do Sul, mas é muito rápido, né? A gente até vê os modelos apontando algumas condições de chuva generalizadas para alguns dias, mas no fim, quando elas chegam muito irregulares, com volumes abaixo daquilo do que era esperado. Isso é um reflexo já de um laninha ou tem alguma outra coisa acontecendo que está influenciando essa passagem de sistema muito rápido? Como é que a gente explica isso para o produtor? Isso já pode ser, sim, um reflexo do Laninha. Nessa semana, inclusive, o governo australiano confirmou que nós teremos o fenômeno Laninha, que é caracterizado aí por 3 meses consecutivos com temperaturas em uma faixa da costa, oeste do continente americano, no Oceano Pacífico, com temperaturas abaixo de menos 0,8 graus Celsius, deve ser novembro, dezembro e janeiro. Então, consolidando o fenômeno Laninha, nós podemos ver impactos com baixa precipitação para o sul do Brasil. Então, pode ser, né, caso as previsões estejam corretas e
está se caminhando para isso, não apenas o governo australiano, mas o dos Estados Unidos e outros modelos também de previsão climática, como o europeu, também apontam para esse mesmo cenário. Dificilmente todos os modelos vão errar em conjunto, mas é uma possibilidade, certo? E caso a gente tenha, é importante frisar, caso a gente realmente tenha esse fenômeno Laninha, pelo menos o impacto deve ser, a intensidade deve ser menor do que a registrada em 2020, certo? 2020 e 2021. Felipe, então isso significa que se a gente tiver essa confirmação do Laninha, né, se todos os modelos acertarem, a gente tem esse volume abaixo da média já registrada durante esse mês e não deve ter chuva para suprir essa necessidade de água que o solo precisa, é isso? Exatamente. Para o Rio Grande do Sul, possivelmente para o Paraná, nós temos a necessidade de mais chuvas para que as lavouras tenham um bom desenvolvimento. Por enquanto, a gente não consegue ver isso nos nossos modelos de previsão climática. Até apontam o modelo americano e europeu para boas chuvas nesses últimos 4, 5 dias de novembro, mas após isso, apenas uma faixa do sul, que é o norte do Paraná, após isso, o sul do Brasil deve continuar seco, pelo menos na primeira semana de dezembro, certo? Então, por enquanto, o cenário não é favorável para os produtores dessa região. E, Felipe, é claro que a intensidade do fenômeno do Laninha desse ano ela é menos intensa, ao que tudo indica, mas a preocupação ela é muito grande porque a gente já vem dos anos passados com esse baixo volume, é isso? Que a produção já vem sendo prejudicada nos últimos anos, é isso que levanta preocupação no setor? Sim, também. Nós tivemos um 2020 onde a produção do Rio Grande do Sul já não foi boa, foi abaixo da tendência, quando a gente traça uma linha de tendência para os próximos anos, quando a gente vai realizar as estimativas de produtividade, já ficou abaixo 2020. 2021 está caminhando para ser mais um ano abaixo, então o produtor que já teve um prejuízo, ou ao menos um lucro abaixo do esperado, no ano passado, alguns está vindo já de 2019 ruim, 2020 ruim, possivelmente 2021 ruim novamente, né? Então isso preocupa muito o setor no sul do Brasil. Não é um cenário que a gente observa em algumas outras regiões, como Mato Grosso, Goiás, onde o volume de chuvas está melhor, certo? Mas para o sul do Brasil é algo preocupante, sim. Felipe, antes da gente falar do Centro-Oeste, eu queria entender o seguinte, para esses produtores que devem sentir os impactos daqui para frente, né, para a região sul do país, tem alguma medida, alguma ação no campo que ele pode tomar para tentar diminuir esse impacto, ou realmente a gente precisa esperar essa chuva chegar para ver como é que ela deve chegar, se ela vem e como ela vem? Realmente aguardar. Talvez se nós tivermos volumes de chuvas não dentro da média, mas abaixo, mas bem espalhadas, todo dia chovendo alguns milímetros, isso possa reduzir aí os efeitos de uma precipitação acumulada abaixo da média, né? A gente viu isso acontecendo no ano passado, por exemplo, em Mato Grosso para safrinha, milho safrinha. Choveu bem abaixo da média, mas todos os dias, na verdade não todos os dias, mas em estágios importantes, choveram várias semanas consecutivas todos os dias. Foi muito importante essas chuvas espalhadas, mesmo em poucos volumes, né? Então, caso isso aconteça também nas próximas semanas, em dezembro, janeiro, isso pode dar uma força para reduzir as perdas aí nas lavouras. Claro, de novo, o Rio Grande do Sul ele tem um ciclo um pouco mais tardio, então ainda está bem no começo, é cedo para falar de uma quebra de safra de soja para milho safra. Primeira safra preocupa um pouco mais. Vamos acompanhar dezembro, aí após a primeira quinzena de dezembro, é onde a gente já vai ter um cenário um pouco mais consolidado, principalmente para o milho safrinha. Desculpa, milho safra. Perfeito. E Felipe, quando a gente fala em Goiás e Mato Grosso, quais são as condições? O cenário é mais positivo do que o que a gente observou nesse mesmo período do ano passado? Com certeza, com certeza. Goiás e Mato Grosso nós tivemos bons volumes de chuvas, tá, nas últimas semanas. A gente observou nos dois estados uma deterioração do índice de vigor de vegetação, tá, do NDVI, que seria a saúde das lavouras. Essa deterioração, nós tínhamos duas teorias, né? Uma teoria era baixa radiação solar, e quando a gente olha os nossos dados, realmente isso aconteceu, nós tivemos nos últimos 10, 15 dias uma baixa radiação solar, mas também tivemos boas chuvas, até por isso nós tivemos baixa radiação solar. Então, quando nós temos boas chuvas, a cobertura de nuvens impede a leitura dos satélites.
né? Então, ao que parece, essa teoria ela é a mais provável. Isso eu falo porque Goiás já não apresenta mais essa deterioração. O NDVI está com uma dinâmica razoável, bem melhor do que em 2020. Mesmo com essa leve deterioração em Mato Grosso, ainda assim está melhor do que ano passado. Então, o início de ciclo da soja para esses estados tem sido mais favorável, pelo menos até então, do que 2020. Tá? Umidade do solo em patamar satisfatório. Nós temos uma previsão de chuvas em algumas dessas regiões, mas mesmo onde deve chover um pouquinho abaixo da média nos próximos dias, a umidade do solo está em nível satisfatório para atender as exigências de água das lavouras. Felipe, era isso que eu ia te perguntar. Se na parte sul do país a gente precisa ficar atento a essa possibilidade de uma confirmação de um laninha, e lá em cima, como é que fica? Como é que estão os modelos? Estão mais dentro da normalidade? Tem alguma coisa que a gente precisa se atentar daqui para frente? Como é que vocês têm avaliado isso? Bom, no Centro-Oeste, Matopiba nós tivemos boas chuvas, certo? Então, nas últimas semanas, outubro, por enquanto em novembro também não é uma preocupação, tá? A preocupação quando a gente fala de Brasil é realmente mais o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente Rio Grande do Sul. Para Minas Gerais, a situação também está satisfatória. Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí, Matopiba, está com uma condição satisfatória, suficiente de volumes de chuvas para atender a exigência das lavouras, certo? Em São Paulo é onde a gente tem também, em novembro, especificamente, porque outubro teve boas chuvas, mas em novembro, na primeira quinzena de novembro, principalmente, nós tivemos chuvas abaixo da média, tá? Tivemos algumas boas chuvas aí no início da segunda quinzena, mas depois a seca voltou e ela deve continuar na primeira semana de dezembro. Possivelmente boas chuvas nesses próximos dias de novembro, mas a seca deve voltar no início de dezembro. Vamos acompanhar melhor em São Paulo, mas a situação mais preocupante, com certeza, é o extremo sul do país. Felipe, eu agradeço muito sua disponibilidade em tempo em vir falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente atualizar todos esses dados que a Joses levanta mensalmente. Obrigada, viu? Eu que agradeço e voltaremos com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Até. Portanto, esse foi o sinal de alerta aí para o Rio Grande do Sul, principalmente para o extremo sul do Brasil, ciclo de verão começando aí com as condições desfavoráveis. De acordo com o Felipe Reis, ele é analista de culturas da Joses Brasil, o mês de novembro tem sido aí o mais seco dos últimos 20 anos, o que traz bastante preocupação para o ciclo da soja e posteriormente também para o ciclo do milho. Ele trouxe aqui para a questão do trigo, que está em andamento agora, não é um grande problema, mas para as culturas de verão isso deve preocupar bastante, lembrando que o Rio Grande do Sul já vem sofrendo aí pelo terceiro ano consecutivo de precipitação abaixo da média. O Guilherme Dorigatti, jornalista aqui do NA, especialista em safra de grãos, trouxe isso ontem, que pelo terceiro ano o produtor vai sentir esses impactos. E o Felipe trouxe que as previsões elas não são tão positivas, a gente precisa esperar para ver como é que vai ser a primeira quinzena do mês de dezembro para saber melhor como é que deve ser esse impacto para a safra de verão, mas fato é que as condições não estão favoráveis, a gente tem a possibilidade de um laninha mexendo novamente aí com o regime chuvoso. É claro que o fenômeno desse ano, todos os modelos apontam a incidência dele, mas apontam com menos intensidade do que foi observado em 2020, mas ainda assim tem essa preocupação, principalmente com o Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, como Mato Grosso e Goiás, o Felipe trouxe que a umidade do solo ela é satisfatória, o ciclo da soja começa sem grandes problemas, mas a gente precisa continuar acompanhando de perto, como a gente sempre fala aqui no Notícias Agrícolas, a previsão quanto mais perto da data, mais assertiva ela é. Mas o Felipe trouxe para a gente esse estado de alerta, então, principalmente para o Rio Grande do Sul e para a cultura de verão mais uma vez. Eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.